A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 2 do primeiro trimestre de 2025, que traz por título Somos Cristãos. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, toda semana você vai ter acesso a videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Mas já aproveita a oportunidade e manda a parte do Senhor toda especial para o meu pastor presidente, Carlito Machado Fiel, presidente da Assembleia de Deus em Itabuna e também segundo secretário da nossa convenção CEADEB. Meu pastor é bênção por essa mistura. Eita glória! Mas vamos para a nossa aula. Lição de número 2 dos adultos do primeiro trimestre de 2025, que traz por título Somos Cristãos. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E se você quiser a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, o blog vai aparecer, você clica no menu Adultos, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também a 2 comentários desta lição. A lição descomplicada e a lição comentada. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então, para iniciar a sua aula, faça a dinâmica. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim você vai verificar o conhecimento e entendimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar: o que é ser cristão? O que é necessário fazer para ser cristão? Quais são as características, as atitudes de um cristão? O que é que nós podemos e o que é que nós não podemos fazer? Essas perguntas é para levantar uma discussão e você também verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Segue a nossa dica. Agora vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Atos, capítulo 15, versículo 19. A nossa temática de hoje é que, será que nós, enquanto cristãos, devemos ou não guardar a lei de Moisés? Será que nós devemos fazer, guardar, executar os princípios judaicos, os mandamentos judaicos, a cultura judaica? Sim ou não? Essa será a nossa temática. E aqui já existe um bom conselho, olha. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Os gentios éramos nós não somos judeus. Quem não é judeu é chamado ou considerado como gentio. Esse texto aqui está dizendo que não era para ninguém ficar perturbando, meu Deus, apertando o juízo com relação à nossa fé e à nossa forma de adoração a Deus, porque já aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Mas daqui a pouquinho tem mais explicações. Agora vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Cristianismo é liberdade. Isso mesmo, é liberdade. Não foi pensada, projetada em uma religião cheia de regras, de proibições, de rituais. Não é. E por isso estamos libertos de toda liturgia judaica, de toda prática judaica. Nós não somos judeus.
Eu sei que tem muitas igrejas por aí que estão pensando que estão morando em Jerusalém e que são judeus, mas nós não somos. Como diz o nosso título, somos cristãos. Deu para você entender a diferença? Agora vamos para a nossa leitura diária. A leitura diária cabe a você, enquanto professor, incentivar, motivar seus alunos a estarem lendo, participando das suas aulas. É por isso que lá no meu Instagram, pega endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. E toda segunda-feira nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São matérias de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para estar nos seguindo em nossas redes sociais. Leitura diária de segunda-feira. O cristianismo judaizante é remindo novo em vestidos velhos. Na terça, ser cristão significa ser discípulo e seguidor de Cristo. Na quarta, os judaizantes condicionavam a salvação à observância da lei de Moisés. Na quinta, o ser humano é justificado pela fé sem as obras da lei. Na sexta, Paulo chama essa doutrina judaizante de outro evangelho e nós não podemos seguir outro evangelho. Leitura diária de sábado. O combate à tendência judaizante por uma autoridade de origem judaica. Agora vamos para o nosso texto base, que é a nossa leitura oficial, que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 ao 9. Em seguida, o versículo 14. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos alunos para estar lendo a palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas do campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecoste, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Veja só, quando se fala do livro de Gálatas, fala de um grande debate. Existiu muita confusão, e até hoje tem, viu? Com relação ao cristianismo e o judaísmo. Por que isso? Porque a igreja primitiva nasceu, isso mesmo, a igreja primitiva nasceu através de judeus. Os judeus foram os discípulos de Jesus, os apóstolos. O próprio Jesus Cristo, ele era judeu. E assim seguia toda a lei de Moisés. Mas, no entanto, Cristo veio para inaugurar uma nova fase, uma nova aliança da liberdade. E essa aliança da liberdade não tem nada a ver com os princípios, com os mandamentos do judaísmo. Mas, no entanto, como é que vai ensinar isso para os judeus? Se o judeu se considerava o pai de tudo, a origem de tudo, tudo estava centralizado na fé judaica. Como é que vai ensinar a este povo que não precisa mais guardar os ritos, o sábado, se eles passaram a vida toda guardando e por causa disso Deus abençoando? Como é que a gente vai conseguir explicar àqueles que estavam aceitando a Cristo, mesmo sendo judeus, estava aceitando a Cristo e deveria ser dito o seguinte: olha, não precisa guardar o sábado, os rituais, nada disso se faz necessário. Como ensinar isso para aqueles que passaram a vida toda guardando, ensinando e sendo abençoado? Era difícil, mas se fez necessário. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: prevenindo-se contra a tendência judaizante. No item 1, subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação.
não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Para você entender, esse questionamento, essa confusão com relação àqueles que estavam aceitando a Cristo Jesus, se precisava ou não precisava guardar a lei. E mais do que isso, e os gentios, presta atenção, e os gentios que estavam aceitando a Jesus Cristo, deveria ou não se circuncidar? Deveria ou não guardar a lei de Moisés? Observe, os judeus, mesmo aceitando a Jesus Cristo, muitos estavam guardando a lei de Moisés. Até aí, normal, já que eles aprenderam essa cultura com relação à cultura, a costumes. E agora os gentios, que estavam aceitando a Jesus Cristo, o que fazer? Como se proceder, o que era reto fazer, deveria ou não deveria guardar a lei. Aí agora que vai acontecer uma grande confusão entre os judeus, que estavam aceitando a Jesus Cristo e mesmo assim guardando a lei de Moisés, e os gentios, que estavam aceitando a Jesus Cristo, mas não estavam guardando a lei. O que fazer? O que era certo? Guardar? Não guardar? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: Objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judeia. Aproveitando a opinião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estavam conscientes de que a sua subida a Jerusalém era uma obediência, uma ordem divina. Veja só, o apóstolo Paulo foi chamado, direcionado por Deus para estar pregando o evangelho para os gentios. E não era fácil. Primeiro, existia muita resistência da igreja primitiva, porque Paulo pregava para os gentios estavam aceitando a Jesus Cristo, mas não guardavam o sábado, não se circuncidava, algo que era primordial no judaísmo e não no cristianismo. Mas Paulo aproveitou a oportunidade que estava indo a Jerusalém, apresentou também a sua mensagem, a sua pregação, como ele estava pregando e ensinando. Aí agora, meu irmão, o negócio ficou forte, viu? Porque muitos não gostaram, muitos criticaram, muitos levantaram contra, porque queriam que os gentios aceitassem a Cristo, até aí normal, mas que guardasse o sábado, que circuncidasse, que estes gentios pudessem aceitar Jesus Cristo, mas que cumprisse a lei de Moisés. Aí, quando foi dito isso, o apóstolo Paulo, ele vai se levantar e fazer mais uma defesa, trazer a argumentação que não se faz necessário. Já que os gentios não são judeus, eles não precisavam guardar nenhuma prática judaica. Te pergunto, você concorda ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Eu preciso saber da sua opinião. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas ele era judeu, pois a sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém,
onde expôs o evangelho que pregava os gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por duas razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Para você entender, essa discussão, essa temática era algo muito importante. Para você entender aqui, Barnabé era judeu e estar ou não circuncidado, tranquilo. Já com relação a Timóteo, você pode questionar, mas pastor, Paulo circuncidou Timóteo depois que aceitou a Cristo. Mas entenda que Timóteo também era judeu, já que a sua mãe era judia. Mas, no entanto, aqui, Tito era totalmente gentil, totalmente grego. E se Paulo abrisse mão para circuncidar a Tito, o futuro da igreja poderia ser prejudicado. Porque assim todos os gentios deveriam se circuncidar e seguir também a lei de Moisés. E quando estou falando gentio, estou falando de você, estou falando de mim. Então agradeço ao apóstolo Paulo. Porque este nos defendeu e reafirmou de uma forma bastante forte, dizendo, não há necessidade. Eles estão livres, não são judeus, não nasceram judeus e não estão aceitando a fé judaica. Eles são cristãos, estão aceitando a Cristo e por causa disso, a liberdade. Eita glória! Agradeço ao apóstolo Paulo, senão você deveria se circuncidar e guardar toda a lei. Então essa discussão foi algo muito importante em Jerusalém, onde os judaizantes, quem são os judaizantes? São membros da igreja, muitas das vezes liderança da igreja, que queriam, diziam e ensinavam que todos os gentios, para ser cristão, deveria se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Por isso que são chamados de judaizantes. Defendiam a fé judaica dentro do cristianismo. E veja que estes eram cristãos. Os judaizantes eram cristãos que queriam porque queriam que os gentios, quando aceitassem a Cristo, também vivesse, praticasse a fé judaica. Mas o apóstolo Paulo vai defender por mais uma vez e dizer, não há necessidade. Eita glória! O apóstolo Paulo era bênção pura sem mistura, viu? Quero saber o seguinte, está gostando? Está entendendo? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Por isso, venha ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E na descrição desse vídeo também tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item que traz por título a tendência judaizante no início da igreja. No item 1, o espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da galáxia estavam vivendo outro evangelho
E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônico pela rapidez do desvio deles. O verbo grego metatitester, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usada na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. E isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. O espanto do apóstolo. Após essa viagem do apóstolo Paulo para Jerusalém, para levar donativos, recursos para a igreja em Jerusalém, que estava passando por necessidade, ao qual ele já aproveita a oportunidade e anuncia também que está pregando, e como está pregando, e como os gentios estavam aceitando a Cristo. E aquela discussão com relação, é necessário ou não guardar a fé judaica. Quando ele retorna à Galáxia, na região da Galáxia, ele vai perceber e ver que muitos irmãos estavam negando a fé, estavam vivendo um outro evangelho, tinham abandonado aquilo que ele, o apóstolo Paulo, tinha ensinado, demonstrado e praticado para viver um outro evangelho que não foi ensinado e desnecessário, querendo assim guardar a fé judaica. Pensa a confusão que isso deu na igreja. Quando o apóstolo Paulo chega na igreja e percebe os irmãos com comportamento diferente e perguntou, cadê irmão Francisco? Não veio para a igreja não, porque tem que guardar sábado. Cadê irmã Maria? Vamos evangelizar no sábado. No sábado não pode evangelizar, porque nós somos judeus agora. Pensa a confusão que isso gerou na igreja. Vamos ver mais detalhes aqui agora. Vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do grego iadaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus e, por isso, chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Preste atenção. Preste atenção, os judaizantes eram judeus que tinham aceitado a Cristo Jesus e ensinavam, pregavam, dizendo que todos os gentios, quando aceitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, deveria guardar o sábado, deveria se circuncidar para adquirir a salvação. Logo, se um gentio aceitou a Jesus Cristo e não se circuncidou, ele não está salvo. Se não guardou sábado, ele não está salvo. Vou te perguntar o seguinte: você lembrou de alguma pessoa hoje, de alguma igreja, de alguma denominação que diz da mesma forma, se você não guardar o sábado, não há salvação? Isso é velho. Desde o tempo do apóstolo Paulo, principalmente nessa região daqui de Galáxia, existiam muitos judeus ensinando e pregando, e ainda dizendo o seguinte: quem mandou a gente vir foi Tiago, irmão do Senhor, a liderança da igreja de Jerusalém, que nos enviou a ensinar a verdade a vocês. Presta atenção, eles diziam, mas na verdade Tiago nunca autorizou nenhum falar. Nunca tiveram autoridade da igreja primitiva, da igreja mãe em Jerusalém, para ensinar que os gentios que não praticassem o judaísmo não seriam salvos. Nunca tiveram essa autorização. Mas eles diziam: estamos aqui em nome da sede, estamos daqui em nome do pastor presidente. E tem pessoas que fazem até hoje, viu? Eita, ensina o que não deve, faz o que não deve, e depois ainda cita: for pastor presidente, foi nada crente, vigia pelo amor de Deus.
Mas vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Pensa que situação. Pensa a influências que essas pessoas tinham na igreja mãe em Jerusalém. Estava acontecendo a reunião, né? Com Paulo contando os casos, a história dele, as experiências missionárias. Paulo contando como Jesus estava salvando as pessoas, os gentios, transformando vidas. Quantas pessoas que viviam no pecado aceitaram a Cristo e foram libertos do pecado. Paulo contando essa novidade, todo alegre, satisfeito. No entanto, nesta reunião aparece ou entram também os judaizantes, pessoas sábias, entendidas da lei, dizendo também que eram crentes em Jesus. Mas lembre que a carta vai chamar de falsos irmãos. Aqueles que não pregam o evangelho não são irmãos em Cristo Jesus, são falsos irmãos, porque não estão ensinando aquilo que Jesus Cristo ensinou. Não está vivendo aquilo que os apóstolos ensinou. Se não vive, se não ensina o que está escrito na Bíblia Sagrada, não são irmãos, são falsos irmãos. E destes, nós devemos nos afastar. É sério, meus irmãos. E até hoje, tem muitas pessoas dessa forma, dentro da igreja, sendo chamado de irmãos, dando a paz do Senhor, mas, no entanto, não ensina o que Paulo ensinou, não vive o que o Pedro viveu, não ensina o que Jesus Cristo ensinou. Logo, nós não podemos chamar de irmãos, e sim falsos irmãos. Destes, devemos nos afastar. Te pergunto, você concorda? Você discorda? Qual o seu posicionamento diante desta situação? Dê sua opinião aqui nos comentários e faça também essa discussão com seus alunos. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, aquele aviso todo especial. Nós estamos lançando o nosso curso Descomplicando a Gestão da EBD. Se você quiser aprender sobre como ser superintendente, coordenador, professor, como gerir, como administrar uma escola bíblica dominical, venha participar do nosso curso. Deixo aqui nosso WhatsApp e na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa dar nosso grupo de informações com relação ao curso Descomplicando a Gestão da EBD. É como deve funcionar, o que fazer para crescer a sua escola bíblica dominical. Venha participar. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: a tendência judaizante hoje. No item 1, o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentar, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam a incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com judeus, mas a mensagem é a mesma. Para você entender, o evangelho é um só. A doutrina é uma só, não pode mudar nem alterar. Você pode estar no Brasil, você pode estar na África, em qualquer país, em qualquer lugar. O evangelho é um só. Mas quando aqui é destacado que o apóstolo Pedro foi chamado para pregar o evangelho da circuncisão, está se referindo ao seu público, aos judeus. Pedro foi usado por Deus para pregar o evangelho, para que os judeus pudessem estar aceitando a Cristo.
Então, quando se refere o evangelho da circuncisão, fala do seu povo, do seu público, e não um evangelho diferente. A doutrina era a mesma, a santificação, a separação do pecado, Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus, a doutrina da Trindade, tudo era igual. Agora o público era diferente, a abordagem deveria ser de uma forma, com muito mais conhecimento da lei de Moisés, porque os judeus conheciam a lei de Moisés, e agora Pedro pegava essa lei de Moisés e trazia para o cristianismo, dando assim entendimento que Jesus é o cumprimento de toda a profecia. Tudo aquilo que está no Velho Testamento se cumpre em Cristo Jesus, porque ele era o Messias esperado pelos judeus. Daí porque a sua abordagem é diferenciada, mas a doutrina, o ensinamento é o mesmo. Já com relação ao apóstolo Paulo, não era diferente, porque ele foi chamado para pregar para os gentios, e muitas das vezes é chamado apóstolo dos gentios. Ele foi chamado para pregar o evangelho da incircuncisão, ou seja, dos gentios, daqueles que não necessitavam ser circuncidados, porque estes não nasceram no judaísmo e não são judeus, mas precisavam ouvir o evangelho. Precisavam conhecer a Cristo Jesus. Logo, a sua mensagem, olha, a sua abordagem, a sua forma de ensinar era diferente. Ele já nem tanto abordava as coisas do Antigo Testamento, já que os gentios não conheciam. Os gentios não tinham conhecimento da lei de Moisés. Os gentios não tinham conhecimento do Velho Testamento, porque não aceitaram, não vivenciaram. Mas Paulo apresentava o evangelho de Jesus, aquele que nasceu, aquele que cresceu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, para trazer salvação, trazer libertação a qualquer um. Então veja que a abordagem era diferente. O apóstolo Pedro normalmente pegava acontecimentos do Velho Testamento e aplicava no Novo, porque em Jesus se cumpriu tudo. O apóstolo Paulo normalmente apresentava a morte de Jesus, a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus e aquele que tem poder, autoridade de libertar qualquer pecador, transformar a vida de qualquer pessoa, aquele que veio para trazer vida através da graça dele, do perdão dele, porque Jesus Cristo tem poder e tem autoridade para perdoar qualquer pecado. Veja que a doutrina é a mesma, o que muda é a abordagem devida ao seu público, assim também como hoje. Nós precisamos ter sabedoria na hora de pregarmos o evangelho. E Deus vai estar te usando, te dando sabedoria para anunciar o evangelho diante dos médicos, dos advogados, dos professores, nas comunidades, na zona rural, na faculdade. Precisamos ter sabedoria na hora de pregarmos o evangelho nestes lugares. Mas o evangelho é um só e tem que ser pregado. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios. Primeiro, a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alternavam a cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. É necessário destacar que os judaizantes, todo ensinamento, eles diziam que se não fizer isso, não vai ter salvação. Se não guardar o sábado, não tem salvação. Se não se circuncidar, não tem salvação. Ou seja, era necessário guardar a lei de Moisés, as práticas judaicas, para conseguir a sua salvação. Se não guardasse, não teria salvação. E nós sabemos que o evangelho é liberdade.
Para que nós possamos ser salvos, basta nós aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós temos liberdade do Evangelho. Não é porque você guarda o sábado, que você guarda o domingo, que você vai ter sua salvação. A salvação não é feita pelas nossas obras, é pela graça, favor e merecido. Agora, cada um de nós precisamos aceitar a Cristo e viver segundo o Evangelho. Quem aceita Cristo é mudado, é transformado, é liberto do pecado e de toda maldição. Mas os judaizantes colocavam condições. Se não guardar, não tem salvação. E hoje tem muitas igrejas, na verdade seitas, dizendo da mesma forma: não acredite não caia nesse assunto não vá para essa igreja judaizante não, abra o olho, crente, chame a atenção dos seus alunos com relação a essas práticas judaizantes no tempo de hoje. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso de sofá, tromba, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso de talit, o manto ou chalé usado para oração e o uso de kippar, o solideu, que os judeus rigorosos usam sobre a cabeça. Letra A, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, segue a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo, o judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Letra B, os não-judeus. Da mesma forma, é alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia, no dia a dia, para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. Veja só, em muitas igrejas, em muitas denominações, tem muitos pastores, bispo, apóstolo, pegando rituais judaicos e querendo trazer para a igreja. Querendo pegar também utensílios, peças do antigo tabernáculo e trazer para a igreja. O que é isso, pastor? São pastores, são liderança tentando trazer o judaísmo para dentro das igrejas. Eu vou dizer, viu? Isso está forte. Tem culto aí que só começa depois que ser tocado o chofar. Eita, a Arca da Aliança tem que entrar em toda a festa. As cores, os rituais, as adorações. Tem até pastores se vestindo igualmente o judeu. Isso vai dar mais autoridade, Deus vai aprovar. Não precisa disso. Nós estamos libertos disso. Não há necessidade nenhuma de guardarmos nenhuma prática dos judeus. Mas, no entanto, muitas igrejas já estão fazendo e ensinando. O que são isso? São gentios tentando guardar os rituais judaicos. Não é necessário. Agora, é necessário destacar que, com relação à fé cristã, quando um judeu aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se ele já for circuncidado, se ele, enquanto a cultura dele, quiser guardar os princípios judaicos com relação à sua cultura, o seu modo de vestir, de andar, se relacionar, não há pecado algum. Não há pecado algum o judeu, que nasce judeu, aceita Jesus Cristo, se vestir como judeu, falar como judeu, guardar as práticas judaicas. Mas, no entanto, o que ele não pode é pregar que isso traz a salvação. Ele não pode ensinar nem pregar que ele só vai ser salvo porque ele é circuncidado. O erro está aí. E pensar que essas práticas do judaísmo, essas práticas da lei de Moisés, pode salvar alguma pessoa, não pode nem vai salvar ninguém.
Agora, quando o judeu aceita Jesus Cristo, ele não precisa deixar sua cultura, não precisa deixar suas práticas, já que ele é judeu, tem a prática judaica. Agora ele deve entender que são práticas que não vai trazer salvação a ninguém. Isso serve para preservar a cultura dos judeus, mas salvação só em Cristo Jesus. Da mesma forma, então, se a pessoa é gentil, aceitou a Jesus Cristo sendo gentil, não precisa então circuncidar-se, está na liberdade, continua servindo e adorando a Deus. Agora, se um gentil aceita Jesus Cristo e quer viver na prática judaica, é um erro, porque não há necessidade alguma. Judaísmo não traz salvação para ninguém, serve para guardar as práticas e a cultura judaica. Mas nós não somos judeus, somos cristãos em Cristo Jesus, fazemos parte da igreja. Dê para você entender a diferença. Nada nem ninguém consegue guardar a salvação por causa da prática da lei. A salvação é pela graça, favor imerecido, através de Cristo Jesus. Ele morreu no meu e no seu lugar, e por isso nós estamos salvos e estamos libertos de toda prática judaizante. Dê para você entender? Converse com seus alunos. Vou dizer, viu? Tem lugar que esse tema vai pegar fogo, porque o judaísmo já está forte em muitas igrejas. Que Deus tenha misericórdia da gente. Agora vamos para a nossa conclusão. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária de seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Deu para você entender? Existem judeus messiânicos, judeus que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, no entanto, por questão de cultura, por questão de convívio, de relacionamento, eles continuam se vestindo com a roupa de judeu, praticando os ritos dos judeus. Isso para preservar, guardar a sua cultura. Mas eles já entendem que não é necessário para a salvação. Tanto que não fica pressionando os gentios que aceitaram Jesus Cristo viver igualmente a eles. Ele sabe que não há necessidade de guardar nada para ser salvo, porque a salvação está em Jesus. Já os judaizantes é o contrário. Eles são judeus, cristãos, muitas das vezes, que querem obrigar os gentios a viverem igualmente judeus e ainda dizem que é necessário para a salvação. Se não guardar, não vai ser salvo. Se não guardar o sábado, não vai ser salvo. Se não circuncidar, não vai ser salvo. Se não guardar as festas, não vai ser salvo. Estes são judaizantes, mas nós somos a igreja e vamos morar no céu. Eita glória, você está liberto, você está livre e que Deus possa cada vez mais nos ajudar, nos dar graça, entendimento para que nós possamos vencer. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o seguinte, já está inscrito no canal? Já deixou seu like, fez seu comentário? Não acredito. Está conosco até agora e nada fez, só o sangue de Jesus, viu? Mas que Deus continue te abençoando. Já vou falar, a nossa dinâmica já está disponível em nosso canal. No nosso blog já está esse comentário por escrito e também a nossa dinâmica. Que Deus continue te abençoando, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e a sua família. A paz do Senhor e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo.
Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.